Fala pessoal, tudo beleza? Thiago na área aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai ver um episódio do Três Irmãos, um corte na verdade, né? Com o Tamir Felipe, sobre algumas reflexões políticas. Beleza? Bora lá. Em 2022 o cara negociava que era em torno de 4 e pouco a 5 e pouco. Hoje precisava rever esse estudo de novo, né? Mas na época da eleição tinha... O professor Tenelson Marconi e tal, ele falava que era mais ou menos nessa banda. Hoje em dia não sei, né? E tem um controle de investimento também. Se você põe muito barato, por exemplo, todo mundo vai investir aqui e pode sucatear o que você tem aqui. Com um capital muito forte. Isso vai abrir um outro problema no câmbio. A gente pode voltar aqui. Deixa eu só continuar aqui no tema econômico. A gente pode voltar aqui. Isso é uma coisa também que muita gente fala, que aí é uma coisa também. Muita gente entende com a crítica que faz ao agro, não entende que o agro sustenta essa balança. Quando o pessoal fala o agro sustenta o Brasil, aí vem a resposta. Não, mas quem dá as comidas pro povo brasileiro não sei o quê, mas não é sobre isso que tá falando. Tá falando sobre balança comercial. Porque quando a gente exporta, a gente tá trazendo dólar pra cá pra controlar a balança que sustenta o meio de vida moderno. O agro é a miséria do Brasil. O agro é a miséria do Brasil. Sem dúvida nenhuma. As pessoas passam fome hoje no Brasil. Pode mim. As pessoas passam... Assim, o Rodrigão ele foi intoxicado pelos comunistas, né? Tipo, foi intoxicado pela ideologia comunista e ele subscreve tudo que os comunistas falam. O agro é a miséria do Brasil. Fome hoje no Brasil, deixa ele explicar. Deixa ele explicar. O agronegócio é um câncer Deixa ele pro explicar Brasil. ali. Vou explicar, tem duas coisas. Isso aqui é um problema que liberal de uma forma geral tem, que eu fico revoltado na live com o pessoal do MBL, eles não entendem isso. Que é assim, existe uma coisa que é a dinâmica interna da economia, a dinâmica interna. Nisso o Brasil, ele é soberano monetariamente. Ele é soberano. Então ele controla o tipo de relação que a gente tem aqui com o real. Né? Então, títulos da dívida, imposto, regulação, como o IOF, coisa do tipo, tudo isso nós estamos falando sobre dinâmica interna. Por isso que essa lógica, muitas vezes a gente usa de... o governo quer arrecadar como se tivesse um cofre lá dentro, né? Dentro do Banco Central tivesse um cofre e vai guardando dinheiro lá dentro e depois pega esse dinheiro para usar. Mas não é muito sobre isso. Esses são mecanismos para controlar essa soberania monetária. Que, em resumo, seria colocar ou retirar liquidez da dinâmica interna. Sim. Tá? Isso nós estamos falando sobre real. Tem uma outra dinâmica que é a relação exterior, que esse é o ponto central que ninguém fala. Esse é o ponto central, é isso que acontece golpe de país, é assim que acontecem as coisas. Que é a nossa relação dependente com o outro mundo. Que é em dólar, feito em dólar. Dólar a gente não tem soberania monetária. Então o que acontece? Todos nós precisamos sustentar um padrão de consumo moderno. Nós precisamos de celular, o podcast, o negócio de vocês precisa de computador, precisa de química, física, precisa de câmera, precisa de lente, coisa e tal, pra sustentar, pra girar o negócio. Uma empresa precisa de computador, precisa de chip, a Embraer precisa de GPS, precisa dessas coisas pra conseguir se sustentar. Então essas coisas que a gente não produz, a gente vai comprar em dólar. A gente vai importar. E pra pegar dólar, pra gente conseguir dólar, a gente precisa vender alguma coisa pro mundo, porque a gente não emite. O que a gente vende pro mundo? Soja. Commodity. Então assim, não é que eu defendo... Minério de ferro, commodity. É uma balança comercial simples. Você tem que exportar mais do que você importa para você ter uma balança comercial positiva, senão você se torna um país deficitário. E como você paga esse déficit? Daí você vai ter que pegar empréstimo de juros de bancos externos para você suprir a falta de abastecimento interno do país. Né? Por exemplo, você tem uma população que demanda mais coisas de fora do que você pode produzir. Para você abater essa diferença, você tem que ir lá e comprar... pegar dinheiro emprestado com a FMI, com outros países que vão financiar a sua dívida. Daí você vai ter uma dívida externa para você pagar esse déficit. E esse é um grande problema. Né? O Brasil não tem esse problema também por causa do agro. Porque as commodities que o Brasil exporta consegue abater essa dívida. Né? Lembrando que dívida externa é o que quebra o país, porque é em dólar. Dívida interna não quebra um país. Por exemplo, a dívida brasileira não é uma dívida perigosa, porque simplesmente é uma dívida interna em real. No frigir dos ovos, o Brasil só vai ter que imprimir mais dinheiro para poder pagar a sua dívida interna. No caso, vai ter outros problemas, como inflação, perda de valor de compra, porque você vai estar imprimindo mais dinheiro, injetando dinheiro direto no consumidor, na economia, né? Do agro, que o mundo tem que ser isso, muito pelo contrário. Eu defendo que o agro ele é um degrau. Ele é uma oportunidade pra gente sair. Qual que é o projeto? Que daqui 10 anos, 15 anos, a gente não precisa mais do agro. Exatamente. Mas agora Nunca vai acontecer, velho. Como assim não vai O acontecer? agro vai matar o Brasil. Fatalista. O agro é O Rodrigão é muito fatalista, velho. Tá maluco. autofágico. Assim, mas o que não vai acontecer também é uma revolução. E se acontecer uma revolução, não vai ser... tipo assim, não vai ser um
um bom comunista que vai estar lá. Vai ser o pior dos comunistas, porque o pior do comunista é o que vai ter coragem para fazer as piores coisas. E sempre quem ganha em uma revolução, numa guerra, é quem tem a coragem de fazer as piores coisas. Então, inevitavelmente, se você pedir um rei, você vai ter o pior rei, porque só ele vai ter a coragem para fazer aquilo, as coisas, para poder chegar ao poder. E essas coisas não são bonitas, entende? Por isso que é o problema da revolução. O agro ele gera 9% dos empregos do Brasil. Ele não paga imposto. O agro tem todos os benefícios. Não gera nada, não industrializa o país. O agro é um câncer do país. Se você tá defendendo o agro igual o Agostinho, igual o Tamir aqui, você vai ser responsável pela desgraça desse país daqui 10, 15 anos. Eu não tô defendendo o agro, não. É que tacar fogo, você vai resolver as coisas com paz de mágica, né? Aí quando vem a afirmação de que o agronegócio sustenta o país, é uma afirmação exagerada, é uma retórica, é uma síntese. Mas não é que põe comida na mesa do brasileiro, não é sobre isso que tá falando, não. Tá falando que é o agronegócio que traz o dólar pro país que a gente precisa pra sustentar o nosso meio de vida. Ajuda, é o formato ideal? Obviamente não. Por quê? Porque boi não paga iPhone. Exatamente. Boi não paga iPhone, gente. Quantos hectares de terra você acha? O agro se tornou um paliativo. Porque, no fim das contas, a quantidade de valor agregado que tem em um componente tecnológico supera aí muito a matéria-prima das commodities, né? A matéria-prima que nós vendemos. Então você tem que vender um volume muito grande de commodities para poder abater um pequeno valor da tecnologia agregada. E isso é uma conta que no longo prazo não fecha, né? Ou vai faltar recurso para poder vai faltar recurso para você fechar essa balança. Então cada vez mais a população brasileira vai começar a demandar produtos tecnológicos e a nossa capacidade de produzir matéria-prima, commodity, não vai crescer tanto, não tem tanto, nem o mundo tem tanta demanda, nem nós temos a capacidade de crescer tanto a produção desses produtos, né? Dessas commodities. Essa conta no futuro não vai fechar, por isso que a gente tem que pensar em uma solução agora. Que ocupa uma fábrica de iPhone. Muito menor do que produzir milhões de cabeças de gado. Só que será que o agro traz esse dólar pro Brasil mesmo? Claro que a gente traz. precisa? É importantíssimo na Sei balança lá, a gente vende isso pra fora. Não, peraí. Não, o PIB não enche a mesa, não enche a barriga de ninguém, não. É que ele acabou de falar, ué. A gente vai e vende a parada em dólar lá pra fora, traz o dólar pra dentro do Brasil, mas chega aqui o agro tem que comprar insumo, tem que comprar adubo, tem que comprar várias coisas pra plantar. Geralmente tá comprando de multinacionais, que vende bem mais caro, e a hora que compra esse adubo, esses dólares vão lá pra fora. Vai pra fora de novo. Essa discussão é ótima, porque é uma discussão mais... A diferença entre custo e valor de venda, né? E tipo assim, se a balança comercial é positiva, então não tem o que discordar, né? Tipo, se tem uma balança positiva, quer dizer que você já bateu os custos e o que sobrou foi lucro. E esse lucro veio pra dentro do país. Então não tem... É número. Né? Em número a gente pode brigar, espancar, coisa e tal. Exatamente. Puxar, a galera que vai aí, puxa aí, ó. Como é que é a balança comercial do agro? Se é positiva ou se é negativa. Só isso, é um número específico. Que é isso aí, entre o que sai, entre o que entra, como que dá. É isso. Entendeu? Não precisa ficar espancando. Agora, eu defendo que o modelo de agro continue sendo do jeito que é? Obviamente não. Por quê? Não é padrão de índice de país desenvolvido, não é o país que eu advogo. O que eu tô dizendo é, tem essa janela de oportunidade. E nós poderíamos, né? Desenvolver o país usando essa oportunidade. Existe essa oportunidade. Para desenvolver até o agro e depois criar indústrias mais complexas, né? Como, por exemplo, uma das coisas mais complexas que criaram no Brasil é a Embrapa. E ela só existe por causa do agro. Não é que ela só existe por causa do agro, ela complementa o agro. Sou super a favor da Embrapa. É o agro se ela não tivesse um lugar para experimentar, se não tivesse essa oportunidade, que não, é uma tragédia, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, entendeu? Eu não conseguiria financiar pesquisa, esse tipo de coisa, se não houvesse um lugar fértil para isso. O agro do Brasil só é o que é pela Embrapa. E é fantástico. E outras coisas, não. Plano Safra. Embrapa se traduz em investimento estatal, né? Entrega todo o dinheiro pros caras. Que é uma outra com juros baixos. Não, eu acredito que se a grana do Plano Safra ela fosse pra indústria, a gente ia gerar muito mais emprego de qualidade. Olha como é que o discurso paga bem. Olha como é que o discurso é merda. Olha como é que o discurso é merda. Desculpa, não o seu discurso, mas olha como é que o discurso é merda. Pode falar de mim. Sabe porque assim, o agronegócio brasileiro, ele vive num ambiente normal. Esse é um ambiente normal. Ele vive num ambiente normal. Esse é o único setor do Brasil que vive num ambiente normal. O resto vive na selva. Então, a gente, para se financiar, para abrir o nosso negócio, a gente precisa se financiar numa taxa de juros a 400% ao ano. Que é no cartão de crédito, ou agora no empréstimo consignado que os caras fizeram com essa canalice, no CLT, 55,6% ao ano. A gente vive na selva, o agro ele vive no mundo real. E as pessoas dizem assim, gente, não é melhor todo mundo viver igual o agro? O agro não dá certo?
O agro não dá certo? Então é melhor que as indústrias vivam no mundo real, no mundo que todo mundo vive, que as empresas da China vivem, que as empresas... Cara, esse exemplo do Tamir aqui é matador, né? Tipo, o agro vive em uma taxa de juros muito mais baixa do que o restante do país. E ele dá tão certo, ele prospera tanto. Isso não é um exemplo de que a taxa de juros brasileira não tá ideologicamente errada? Tipo, ela não tá servindo a interesses de pessoas que não é o povo brasileiro? Apenas alguns, né? A gente faz parte do povo também, mas uma parcela muito pequena que sequestrou o Estado brasileiro para si. Estados Unidos vive, que as empresas na Europa vivem no mundo do agro, não vive no Brasil, que é o mundo real. Mas não dá pros 3 setores que tem no Brasil hoje viver igual o agro, né? Não tem dinheiro pra todo mundo, né? Com base em que você tira essa conclusão? Não dá pra tirar essa conclusão, né, cara? Não é dinheiro, vai pôr dinheiro no setor primário, no setor secundário ou no setor terciário. Né? O dinheiro tá todo no setor... Baixar a taxa de juros é pra todos os setores, cara. Primário, que é onde gera menos emprego. É o problema de ficar filosofando com abstrações. Eu tô fazendo isso, então. Não, não é que você é vítima do rolê que tá acontecendo. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Ó, vamos lá. Vamos falando da Embrapa. Você concorda com a Embrapa? Sim. A Embrapa desenvolve algumas tecnologias, correto? Essas tecnologias é de muito mais valor, algumas delas, em lugares que têm o menor território que nós, ou territórios tão não férteis, coisa e tal. A gente poderia, por exemplo, exportar essa tecnologia através de patente. Claro. Não poderia fazer isso? Super a favor. Pronto, acabou. Aquela tecnologia desenvolvida através do agro, ou em parceria com o agro, ela pode servir para trazer renda pra gente sem 1 hectare de terra. Por que não faz isso? Porque não temos um projeto nacional de desenvolvimento. Porque não temos pessoas compromissadas com Mas isso. será que essa tecnologia gerada na Embrapa ela é de interesse de outros países? Obviamente é, que se no Brasil que a gente não tem problema com isso nós não temos. Nós temos vários tipos de solo, a gente tem vários tipos de biodiversidade, a gente tem vários clima, né? Sim, estações bem definidas. Se a gente tem uma tecnologia que é de interesse da maioria dos outros países, por que esses caras não vêm aqui? Eles sabem, ó, pô, se você tem uma tecnologia bacana, o outro país vai atrás de você. Ô, Robertinho, me empresta a máquina de fazer essa camisa aqui, ó, que só você tem e eu quero. Né? Independente, cara, não precisa nem fazer propaganda. Só do Robertinho ter a camisa, eu já vou atrás. Só da Embrapa tá fazendo um negócio, o cara vai atrás. Por que não vai atrás? Porque lá no território pequeno deles, eles estão produzindo coisas com mega complexidade. Melhores. Vendendo pra você, vendendo pra gente aqui, e comprando você, que é o fazendão, comprando barato. Pra que vai comprar a tecnologia de você? Precisa ter plano, projeto nacional de desenvolvimento. Você tá entendi o que o Tamir quis dizer. Tipo, eles têm uma balança comercial positiva com a gente, então eles não têm interesse de comprar tecnologia da gente, eles até preferem comprar de outros países, então eles têm uma balança comercial menos positiva, até negativa. Então ele tem mais interesse em comprar de outros países do que do Brasil. Para que ele vai comprar tecnologia nossa? Não me convenceu muito. Talvez eu tenha que pesquisar mais sobre esse assunto, mas beleza, é um ponto. Foi um exemplo que ele deu, né? Como o agro não é problema? Você tá vendo que ele é oportunidade? Ele é oportunidade. Agora, que a cadeia produtiva do agro é pequena. Agora, esse fato de o agro não é o problema brasileiro, ele é oportunidade, isso é fato, né? Vamos imaginar um mundo em que o agro brasileiro não exista. Nós estaríamos pior do que estamos hoje. Vamos imaginar um mundo em que o agro brasileiro ele exista e é da maneira ideal. Nós estaremos melhor que estamos hoje. Então, tirando o agro, se você acabar com o agro, nós teríamos 2 problemas. Nós não teríamos o agro e ainda estaríamos numa situação ruim. Se nós melhorarmos o agro, nós estaremos numa situação melhor e o agro seria melhor ainda. Então, assim, a solução não é acabar com o agro, né? Vamos deixar isso claro. A solução não é acabar com o agro, é potencializar outras áreas de desenvolvimento brasileiro. Ela é curta. Desde uma semente cair no chão até ela ser vendida e virar cocô, vamos colocar assim, esse caminho do industrial é muito curto. Curto. Então, obviamente, ele vai empregar pouco. Obviamente, tem um limite no desenvolvimento disso, de indústrias e tecnologia em relação a isso. O ideal é que se pegue uma cadeia produtiva mais complexa. Até que chega nesse ponto que hoje a gente vê, que você não sabe nem mais o que é um produto físico industrial ou que se é um serviço. Né? Verdade. Igual, por exemplo, a Apple. Vamos pegar a Apple é uma empresa de serviço ou é uma empresa de hardware? Ou é uma indústria de hardware? Ninguém sabe, porque é muito complexo. Então nós temos que subir na escala tecnológica. O agro é uma das oportunidades que nós temos. Então, galera que tá atacando, plano SAF, coisa e tal, isso aí é, gente, bullshit. Isso é bullshit. Tem que ser o agro, tem que ser assim, ali é uma janela. E ele vive no ambiente normal. Ele vive no ambiente que é normal. O resto que vive na selvageria. São problemas que no Brasil, tem dinheiro pra gente pegar o mesmo... É isso aí, cara. O agro vive num ambiente normal que deveria ser para toda a indústria brasileira. Essa é a diferença. O investimento do agro, que é feito no agro hoje, e colocar na indústria,
Não tem. É nesse ponto que eu tô querendo chegar. O problema é que a gente precisa desenvolver essa indústria sofisticada. A gente não tem algum tipo de tecnologia para desenvolver essa tecnologia. Nós precisamos ir nesse caminho. Perfeito. Por que não desenvolve essa indústria sofisticada? Porque não temos projeto. Porque a gente tá sendo sabotado pelo agro, velho. Não é porque o agro. Pô, a gente tem uma bancada do agro em Brasília. Os caras não é interesse dos caras. Tá bom, vamos colocar que é. Aí que tá, né, cara? Tipo, a bancada em Brasília do agro defende o agro, né? Nada indica que a bancada do agro prejudica a indústria. Não, eles defendem o interesse da indústria. Mas não, você acha que é interesse dos caras? Você acha que é interesse dos caras a gente desenvolver a indústria do país? Velho, você tá ganhando dinheiro ali, sentado na terra ali. Você tem todos os recursos. Essa mania de comunista achar inimigo em tudo, né? Inimigo aqui, inimigo embaixo do armário, inimigo dentro do guarda-roupa, inimigo no banheiro. Essa intoxicação ideológica de achar inimigo em tudo. Cara, o agro tá defendendo o agro, certo? Se a gente tivesse uma indústria no Congresso, uma indústria forte, nós teríamos industriais defendendo a indústria. Esse é o ponto, né? Então, o papel dos políticos é mitigar essa influência do agro e desenvolver a indústria. É o nosso papel político. Você não pode... Você tem que lidar com essas contradições, né? Infinitos na sua mão. Você tem uma bancada em Brasília que faz lei pra você, que aprova tudo pra você. Os caras não querem industrializar o país. Calma, não é de calma, vai por parte. Vamos aceitar pra argumentar, tá? Vamos aceitar pra argumentar. Eu não tô aqui defendendo bancada de agro nem nada do tipo, também acho nojento. Vamos só aceitar pra argumentar. Todo mundo acha o errado É. Que seja, assim, vamos supor. Tem que tá fazendo isso, tem que estar reprodutiva, coisa e tal. O governo, o Estado, o governante tem os poderes pra fazer o que precisa ser feito. Agora não vem falar pra mim que 400 bilhões de plano safra tá sendo usado pra terra improdutiva. Não vem falar com isso pra mim, né, gente? Pelo amor de Deus. Não. Plano safra tá sendo... Agora não vem falar pra mim que 400 bilhões de plano safra tá sendo usado pra terra improdutiva. Só pra vocês terem uma ideia, 400 bilhões, né? Dá em torno de 66 bilhões. 66 bilhões, a balança comercial positiva do agronegócio foi 160 bilhões, se eu não me engano. E 100 bilhões de diferença, tipo, vamos colocar assim, de lucro de dólar que veio pro Brasil, graças ao agro. Não vem falar com isso pra mim, né, gente? Pelo amor de Deus. Não. Então, assim, nós não estamos falando desse tipo de agro, correto? Não. Então vamos separar o joio do trigo. Existe vagabundo e existe as pessoas que são trabalhadoras. Os caras estão produzindo. Não estão produzindo pro mercado interno, né? Estão produzindo pra eles, pra exportar. Mas a gente já conversou, e traz o dólar. Já conversou sobre isso. Beleza. Já conversamos sobre isso. Então vamos voltar lá na outra conversa, do TP macroeconômico, correto? Então tem uma questão de dólar aqui que tem gente mentindo, tem gente fingindo que não existe, mas existe a questão do dólar. Né? Então vamos lá, o câmbio flutuante. Deixa de ser flutuante e vai ter que trabalhar em banda. O outro pé do TP macroeconômico é o superávit primário, que é essas porcarias que ele fica batendo. O que é o superávit primário? Precisa arrecadar mais do que gasta. Quem já ouviu esse papo por aqui? Todo mundo. Aí vamos colocar. Todo mundo sabe que o Brasil precisa ter ferrovia, correto? Sim. Todo mundo sabe que isso ia aumentar a produtividade. Todo mundo sabe que isso ia abrir mercados. Todo mundo sabe que até a condição de vida melhor ia ficar. Não tem problema a gente ficar no déficit. Vamos gastar mais aí pra desenvolver o país. Se todo mundo faz Se Exatamente. O Brasil entende. Agora o Rodrigão se entra um pouco de contradição, né? Não sei se ele vai explorar mais esse ponto à frente. Mas é exatamente isso. Você tem investimento, tem gasto que é investimento, que tem retorno. Então isso é completamente diferente de você pagar despesas recorrentes como salário, essas coisas. Salário, essas coisas, não vale a pena você pegar empréstimo para poder investir nisso. Porque são despesas recorrentes, são custos, né? Agora, investimento é diferente. Investimento vale a pena ter déficit. Porque esse dinheiro vai retornar lá na frente. Multiplicado por várias vezes, né? Que um plano. Se a gente ficar trabalhar em déficit 5 anos para investir e, como diz os outros lá, rasgar o Brasil de fora a fora com ferrovia. Esse dinheiro vai voltar em 3 anos. Se todo mundo entender, não, vamos sim, vamos trabalhar todo mundo, trabalhar no vermelho, vamos investir 5 anos pra construir tudo e depois esse dinheiro vai voltar. Qual que é o problema nisso? Será que tem estudo disso? Não, tô só dando um exemplo, Se todo mundo pegar um exemplo que provavelmente pode ser isso. Que traçar uma linha férrea de fora a fora no Brasil é caro pra caralho, né? Não, vamos supor que seja isso. Vamos multiplicar então 10. Esse não é o meu argumento. O meu argumento é, todo mundo entende que é importante, todo mundo entende que se faria bem pro Brasil e todo mundo entende que isso ia expandir e esse retorno ia voltar algum dia. Não tem problema a gente não ter superávit primário. Não tem todo mundo assim como a conta de casa, de comércio, não é assim? Quando vocês montaram o podcast, vocês vão pegar uma grana, comprar câmera, comprar tudo, e daqui com 4, 5 anos isso aqui vai se pagar, não é assim? Todo foi assim, a Petrobras foi assim, mas todo mundo foi assim. O povo brasileiro entendeu que é assim. Qual que é o problema de trabalhar 5 anos em déficit? Qual que é o problema? Nenhum. Existe uma interdição ideológica lá hoje, que se chama tripé macroeconômico, que impede de fazer isso. Impede. O tripé macroeconômico um deles é o superávit primário. É o superávit primário. Coloca uma meta que tem que fazer o superávit primário. Coloca uma meta lá. Caralho, entendeu? Aí o câmbio tem que ser flutuante. É uma regra. Tá lá, que alguém colocou.
A independência do Banco Central e o superávit primário. Não, o tripé macroeconômico. E não tinha independência do Banco Central, nem o PPI. Só tinha o tripé macroeconômico. Câmbio flutuante, já falando por que o câmbio não pode ser. Sim. O câmbio tem que estar nos interesses do interesse nacional. Não pode ser desse jeito. Então tem que acabar com isso. Outro ponto do tripé macroeconômico é o superávit primário, que é uma estupidez também. É estupidez. Se o povo brasileiro achar que tem que trabalhar em déficit, que trabalhe. A China, por exemplo, trabalha quanto tempo, Fred, em déficit? 30 anos em déficit. E tá expandindo. O Thiago Machado... O déficit não é problema quando bem investido, né, cara? Se você tá tendo retorno disso, 30 anos em déficit e a China do jeito que tá. Referência mundial sobre o desenvolvimento de um país. Concordam? Então, é isso aí, cara. Esse é o caminho. Outro dia mostrou um gráfico que no período de 2010 a 2010, a China construiu o equivalente a 38 Brasílias. Cara. Não tem noção? O cara montou 38 Brasílias investindo, arregaçando. Entendeu? O povo chinês entendeu que aquilo é assim, tem que ir. Então, aqui, ó. Então não tem que ter essa interdição. Se achar que tem que trabalhar em déficit, que trabalhe. Se achar que tem que ter superávit, que acha também. O governante da vez vai decidir. O projeto, na verdade, né? E o último é o meta de inflação. Isso cara, isso aí é foda. Pariu, cara. Isso me quebra. Deixa inflação. Não, e o pior aí, eu vou até puxar também a orelha do Fed. Que agora começou essa discussão de se mudar. Eu já vi o Fed falando isso, já vi o João, já vi o Cobori falando... Cara, é isso aí. Pô, gostei muito do vídeo, certo? Achei muito interessante. Assim, eu partilho 100% das ideias do Tamir, assim. O planejamento estatal, ele é fundamental para o desenvolvimento da nação. Aconteceu isso com os Estados Unidos, que é a principal potência do mundo hoje. Aconteceu isso com a China, que é a potência que se propõe a substituir a principal potência, né? Só esses dois exemplos já são avassaladores. E o Brasil, ele é especial por isso, pela sua dimensão, certo? Se tem algum país que tem capacidade de se tornar algo próximo do que esses dois países se tornaram, conseguir essa grandeza, esse país é o Brasil pelas suas dimensões, pela sua riqueza, né, territorial. Então cabe a nós desenvolver nosso país. Se não for hoje, vai ser amanhã, e se não for amanhã, vai ser num futuro muito próximo. A gente já conseguiu isso. O Brasil já na sua história recente, já conseguiu se desenvolver a 10% ao ano, já foi referência em desenvolvimento, certo? Então, é isso aí, cara. Essa tem que ser o pensamento do brasileiro para ver seu país grande de novo, para ver suas famílias ricas de novo, para ver um desenvolvimento humano muito melhor do que a gente tem hoje, que é essa miséria. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Beijo, um abraço para todos vocês. Se inscreve, deixa o like. Isso fortalece muito. Estamos começando agora. E até mais. Valeu!